Saudações, amigos! Eu sou Humberto Júnior, sejam todos bem-vindos a este vídeo. Estou falando de Blumenau, Santa Catarina, e a ideia desse vídeo é trazer informação. Queremos pegar a onda de podcast que está acontecendo, né? Podcast é legal, porque está trazendo mais assuntos mais aprofundados, estamos aprofundando um pouquinho mais os assuntos e deixando um pouquinho de lado esses vídeos rápidos que às vezes não nos trazem a devida informação. Então, a ideia nossa aqui é a gente fazer debates, conversas, trazer informações e reflexões sobre a vida, o autoconhecimento e a espiritualidade. E por falar em espiritualidade, a gente hoje queria convidar e já deixar de pronto dito para a galera que o seu Mário Clã, que pertence à igreja... Seu Mário? Ciência Cristã, primeira igreja cristcientista Blumenau. É uma honra poder estar aqui participando desse primeiro programa. E estamos aí abertos a algumas perguntas e respostas, e, enfim. Tenho bastante, seu Mário. Vamos tentar sanar algumas dúvidas ou ajudar certo. Eventualmente. Vamos lá. Ciência cristã. Seu Mário, o que é ciência cristã? A ciência cristã é a ciência do cristianismo e baseia-se nas palavras e nas obras de Cristo Jesus. Sua autoridade provém da Bíblia. Seus ensinamentos estão expostos no livro Ciência e Saúde, com a chave das Escrituras, de Mary Beckered. A cura da doença somente através de meios espirituais é um dos objetivos da ciência cristã. Seu propósito mais elevado é a salvação universal de todas as fases do mal, inclusive do pecado e da doença. Ver Mateus 10, versículo 8. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebeste, de graça dai. A cura, então, é algo importante para a igreja. Muitíssimo importante. Seu Mário, quem são os cientistas cristãos? Já que a gente já está falando da cura, né? Dessa metodologia, desse trabalho. São pessoas, são estudantes da ciência cristã, as pessoas que estudam a Bíblia e o Ciência e Saúde, que é um dos principais livros da nossa igreja. Além da Bíblia, a Ciência e Saúde é a interpretação espiritual das Escrituras. São qualquer pessoas, artistas, advogados, operários, professores, qualquer um pode ser cientista cristão. Entre os cientistas cristãos, há representantes de todas as raças e de todos os segmentos da sociedade. Há cientistas cristãos em todas as partes do mundo, em especial em 80 países que há a Igreja da Ciência Cristã. O maior número de igrejas está estabelecidas em países de língua inglesa, tais como Estados Unidos, Canadá, Grã-Bretanha, a Irlanda, Austrália, a Nova Zelândia, na África do Sul. O segundo maior número está estabelecido em países da língua alemã. Língua alemã? Isso. Mais de 80 países, então é uma igreja relativamente grande, então. Sim, ela é grande em termos e muito conceituada nesses países. Por falar em conceituada, agora vem a próxima, seu Mário. Seu Mário, as pessoas quando falam de igreja, a gente lembra de rituais, certo? E os rituais eles vêm acompanhados de uma série dos ritos, né? Que acompanham o conjunto deles, queria ser um ritual. Para os cientistas cristãos, como eles veem o batismo? Uma pergunta interessante, o batismo, porque os cientistas cristãos reconhecem e amam esse sacramento cristão tradicional, mas não o praticam com símbolos e cerimônias, não é com símbolos e cerimônias. O batismo para nós significa uma purificação diária, progressiva, de pensamentos e de atos. Então o batismo é todo dia? Todo dia, toda hora, todo instante. Tem uma passagem da Bíblia que eu li falando orai e vigiai, alguma coisa semelhante. Isso aí, por aí a ideia. Interessante.
E aí por trás da ciência cristã, eu também dei umas olhadinhas pela internet, né? Ainda bem o São Google está aí para ajudar a gente. Mary Baker Eddy, o que o senhor tem para falar dela? Ela, pelo que eu vi ali, teve a ideia, ou teve alguns princípios. Como é que foi essa história da Mary? Tá, ela Mary Baker Eddy é a descobridora e a fundadora da ciência cristã. Ela é autora do livro Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, um contínuo best-seller sobre a cura. Ela era filha de cristãos devotos, cresceu em North Hampshire, Estados Unidos. A Bíblia foi o centro de sua educação. No início de sua vida adulta, passou por série de problemas e tragédias pessoais, além de sofrer de má saúde. Durante 20 anos seguintes, doenças crônicas fizeram com que procurassem diversos métodos de cura. Nenhuma delas resultou em cura permanente, até que descobriu a ciência cristã. Em 1866, foi curada de uma séria de lesão ao ler um relato de uma das curas constantes no Novo Testamento, realizada por Jesus. Isso levou à descoberta de que ela concebeu como ciência do cristianismo. Durante os anos seguintes de sua vida, estabeleceu a Igreja de Cristo Cientista, fundou diversos periódicos e deu início às suas atividades. Perfeito, perfeito. Então foi uma história de vida que se transformou numa igreja. Então, falando a grosso modo, né? Mas levou décadas para isso acontecer, né? Provavelmente. Entendi. E os fundamentos da igreja, ela criou nesse momento da vida dela? Veio com o tempo? Os fundamentos da igreja, ela fez, vamos dizer, o estudo dela foi quando ela recebeu a cura em 1866, aí ela se afastou da sociedade, inclusive, e estudou só a Bíblia durante 3 anos seguintes, com muita persuasão e tentando descobrir e entender como ela se curou, para passar para pessoas todas. Foi uma coisa forte, então. Foi. Eu imagino esses 3 anos da vida dela como um insights, assim, né? Vindos, não se sabe de onde, né? Que acabou gerando essa história toda, né, Samário? Bom, eu vou repassar os conceitos que a ciência cristã tem com Deus, né? Era essa a pergunta? Não, corta aí, reedita. Não, quais são os fundamentos, né, da ciência cristã? Desculpa aí. Não. Quais os fundamentos da ciência cristã? Primeiro, como adeptos da verdade, tomamos a palavra inspirada da Bíblia como nosso guia suficiente para a vida eterna. Reconhecemos e adoramos o Deus único, supremo e infinito. Reconhecemos seu Filho, o Cristo único, o Espírito Santo, ou seja, o Consolador, o Confortador divino, e o homem como imagem e semelhança de Deus. Terceiro, reconhecemos que o perdão do pecado por parte de Deus consiste na destruição do pecado, na compreensão espiritual, que expulsa o mal por discernir que ele é irreal. Mas a crença no pecado é castigada enquanto ela perdura. Quarto, reconhecemos a obra de reconciliação realizada por Jesus como evidência eficaz do amor divino que desdobra a unidade do homem com Deus por meio de Cristo Jesus, aquele que mostrou o caminho. E reconhecemos que o homem é salvo por meio de Cristo, por meio da verdade, da vida e do amor, como foi demonstrado pelo profeta da Galileia, ao curar os doentes, ao vencer o pecado e a morte. Quinto, reconhecemos que a crucificação de Jesus e sua ressurreição cumpriram o propósito de levar a fé até a compreensão da vida eterna, ou seja, o fato que a alma, o espírito é tudo e de que a matéria nada é. Sexto, e solenemente prometemos ser vigilantes e orar para ver
em nós aquela mente que havia também em Cristo Jesus. Fazer aos outros que desejamos que nos façam, ser misericordiosos, justos e puros. Interessante, essa parte do pecado sempre foi um assunto que até me instigou a estudar, né? E pesquisar. E o pecado e a autopunição é uma coisa muito forte nas pessoas. Inclusive causa infernos pessoais no nosso mundo, aqui. O inferno parece que, e dá a sensação que é aqui para algumas pessoas. A gente até tem aquela maneira de dizer, né? Tá vivendo um inferno pessoal, né? É autopunição, autoflagelo. Interessante. E aí um recadinho aqui que eu queria dar, eu achei muito interessante esses questionamentos. Vai ter mais, tá, seu Mário? Sim. Eu vi um texto interessante, legal no meu Instagram, eu acho que apareceu, dizendo do banco, um banco. Você já pensou um banco depositar todos os dias na sua conta R$ 86.400? Todo dia. Todo dia R$ 86.400. No final do dia não pode ter mais nada, não vai ter mais nada. No outro dia, mais R$ 86.400. Dinheiro, né? Isso a gente poderia chamar do banco do tempo? Um dia tem 86.400 segundos. Vamos falar de tempo para uma mãe. O que é um mês? Qual a importância de um mês para uma mãe que teve um filho nascido prematuro? Qual o valor do tempo de um ano para um aluno que repetiu? E qual o valor do tempo de 1 milésimo de segundos para quem ganhou o segundo colocado numa corrida ou para um atleta qualquer? Esse é o recado de hoje. Agradeço, seu Mário, e agradeço a oportunidade. Isso. E gostaria de convidá-los para uma palestra com o professor Lili Jung, que vai se realizar na próxima terça-feira, dia 21, às 19h30, no Hotel Plaza Blumenau, com o título, deixa eu pegar aqui, A Ciência Cristã, uma percepção mais clara de quem você é. Legal. Então, todos são cordialmente convidados. Obrigado. E paga acesso, entrada lá? Não, a entrada é franca, gratuita. Todos estão convidados? Todos estão convidados. Como os membros da igreja? Pode ser de qualquer profissão? Qualquer pessoa, sem restrição. Legal. Tá? Pessoal, muito obrigado. Ficamos na próxima. Obrigado, gente.